percepção de música é um processo complexo e espalhado por diversas áreas do encéfalo. É um processamento que difere do da fala e não está restrito ao córtex auditivo. Diversas áreas são ativadas enquanto ouvimos música. Primeiramente, as ondas sonoras entram na orelha externa e fazem vibrar a membrana timpânica. As vibrações se propagam até alcançar a orelha média. Nessa, 3 ossos, martelo, bigorna e estribo, são movimentados, amplificando as vibrações e conduzindo-as à orelha interna. Essas vibrações chegam então à cóclea, onde há células ciliadas envoltas por um líquido. Tais células sensoriais transformam a energia mecânica em impulsos elétricos. Os impulsos são direcionados ao tálamo, responsável por receber informações sensoriais e ou repassá-las para, no caso, o córtex auditivo ou suprimi-las. É assim que conseguimos prestar atenção em um só som em meio a vários outros. Os impulsos chegam ao córtex auditivo primário, localizado no lobo temporal. O córtex auditivo primário processa os primeiros estágios de percepção, como volume, frequências e padrões de variação dessa. Em seguida, a informação é direcionada ao córtex auditivo secundário, que já processa padrões musicais mais complexos, como melodia, ritmo e harmonia. Apesar de estruturalmente os hemisférios cerebrais parecerem espelhados, funcionalmente isso não ocorre. Em não músicos, ainda no lobo temporal, enquanto a porção superior esquerda é responsável principalmente pelo processamento de ritmos, a direita exerce diversas funções. É um local de memória auditiva, armazena sons para usos futuros, realiza comparação de tons e é uma área associativa entre melodia, ritmo e harmonia. O hemisfério direito, portanto, processa principalmente melodia, harmonia e timbre. Em músicos, no entanto, essa relação é invertida, mostrando a complexidade e incerteza do processamento da música. No lobo frontal, do lado esquerdo, ocorre a distinção entre ritmos, acordes e intervalos. O hemisfério direito, por outro lado, é uma área de comparação de tons e também de relações rítmicas mais complexas. Mais uma vez, ocorre o inverso nos músicos. O lobo parietal esquerdo e as áreas premotoras processam relações rítmicas muito simples. O ritmo também é percebido pelo córtex motor e pelo cerebelo, o que explica às vezes realizarmos movimentos percussivos enquanto ouvimos música ou que tenhamos vontade de nos movimentar, de dançar. Mas por que vemos tantas pessoas ouvindo música no dia a dia? O que um conjunto de notas pode provocar? Eu acho que eu sinto muito uma sensação de identidade, assim. Acho que o que me faz gostar da música é eu saber me relacionar com a música e, sei lá, me sentir confortável com ela. É algo que me deixa tranquilo, assim. Eu fico bem animado, bem inspirado, sinto vontade de tocar. O sistema límbico consiste em diversas estruturas cerebrais, as quais são responsáveis por regular as emoções de todos os indivíduos. Existe uma área dentro do sistema límbico relacionada com a sensação de prazer, o circuito de recompensa cerebral. Esse trecho se inicia na área tegumentar ventral, envolve o núcleo accumbens e termina no córtex pré-frontal. Nessa via, os neurônios, células do sistema nervoso, são dopaminérgicos. Isso significa que, na junção entre a parte final de um neurônio, o axônio, e a parte inicial de outro, o dendrito, é liberado o neurotransmissor dopamina para que o impulso elétrico passe adiante. Existe uma fenda entre dois neurônios pela qual só passa informação com a liberação de algum neurotransmissor e ligação dele nos receptores presentes no neurônio seguinte. Esse processo é chamado de sinapse. Nesse caso, a dopamina é liberada, se junta aos receptores presentes no neurônio pós-sináptico e o impulso elétrico é passado adiante, causando a sensação de prazer. A música pode estimular o circuito de recompensa, o que explica os arrepios e as sensações intensas provocadas. O sistema de recompensa, entretanto, atua nas músicas mais especiais apenas. Outros fatores que podem influenciar o gosto por determinada música são características dela, como o tempo, a dinâmica e o ritmo. As características pessoais do ouvinte podem provocar diferentes reações, como a idade, a formação musical ou a familiaridade com a música. Quando eu gosto de alguma melodia, ou me remete a alguma coisa da minha infância, ou alguma coisa que eu gostaria de ter feito. Eu prefiro música que tenha letra e instrumentos tocando, porque, por exemplo, eu toco alguns instrumentos, toco violão e piano. Então, pra mim é muito importante que tenha instrumentos tocando na música.
Além disso, o cérebro tenta prever as notas que serão ouvidas, e quanto mais próxima dessa expectativa, mais a música agrada ao ouvido. Por isso, à medida que nos familiarizamos, aprendemos a música e o cérebro consegue saber o que vem adiante, mais gostamos dela. A situação de audição também influencia. Por exemplo, se a pessoa está tentando dormir ou fazendo uma atividade física, se está sozinho ou com outras pessoas. Eu ouço música quando eu tô indo pra escola, quando eu tô voltando da escola, porque são meus tempos mais livres, assim, e que eu posso curtir mais a música. Eu ouço muito antes de dormir. Vindo pra escola, quando eu tô sem nada pra fazer, pra relaxar, eu escuto música. Eu costumo escutar música quando eu vou dormir, quando eu já tô na cama, assim. Pra relaxar também, eu não consigo me concentrar escutando música nenhuma, porque eu fico pensando na letra, ou pensando na batida. Ao ouvir uma música agradável, há até alterações fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca e respiratória. Mesmo que muitos apreciem a música, nem todos têm o dom para tocá-la. A musicalidade, uma combinação de habilidades técnicas com sensibilidade, é essencial para a formação de um músico virtuoso. O fator fundamental que pode fazer com que qualquer um que goste de música toque um instrumento é o treino. Aprender uma habilidade motora passa por alguns estágios. O primeiro é também cognitivo, mais consciente e precisa de concentração. Ao final do último estágio, o movimento memorizado é realizado automaticamente com pouca atenção. No caso de instrumentistas, os movimentos rápidos dos dedos são uma sequência planejada de ações, as quais estão determinadas antes do início da execução. Para tocar, basta iniciar o programa e os núcleos da base, o cerebelo e os córtices motor e pré-motor serão ativados para executá-lo. Ao mesmo tempo, o hipocampo é responsável por lembrar as notas seguintes e o córtex pré-frontal por antecipar o próximo movimento. Por ser um controle inconsciente, quando há uma interrupção, é difícil retomar do momento da pausa, sendo necessário, na maioria das vezes, reiniciar de um pouco antes para desencadear novamente os movimentos programados. Todo esse processo demanda tempo, pois a cada momento de prática, o cérebro vai reforçando e criando novas conexões entre os neurônios até constituir uma memória de como realizar a ação. O que todas essas horas de treino causam afinal nos músicos? Observa-se um aumento no córtex auditivo, obviamente, e, em alguns, no córtex sensorial do tato, como é o caso dos violinistas, já que alguns milímetros de diferença na mão esquerda separam uma nota afinada de uma desafinada, demandando precisão nos dedos, precisão essa conseguida com uma área sensorial tátil no sistema nervoso central bem desenvolvida. Existe também um aumento significativo do corpo caloso, estrutura responsável por fazer a ligação entre os dois hemisférios cerebrais. Isso se explica pela necessidade de comunicação entre os dois hemisférios durante uma execução musical e também pelo corpo caloso realizar um papel importante na correta interpretação de estímulos sensoriais, incluindo os táteis e auditivos. Além do treino e da técnica, algumas pessoas têm uma relação especial com a música desde muito cedo. Até mesmo bebês podem ouvir música e reconhecer melodias familiares. Mas ainda assim, o que fazer para ser uma pessoa musical? Haveria relação com algum gene? Ou o gosto pela música é algo cultural? Essas são perguntas para as quais ainda não existem respostas certas. Não se sabe como ensinar alguém a passar emoção a uma execução para que ela não se torne mecanizada. Enquanto essas questões continuarem em aberto e os cientistas não descobrirem nenhuma restrição para aprendizado de instrumentos, basta sentir os dedos pressionando teclas ou tangendo cordas e perceber que as notas produzidas têm um significado que logo virão os arrepios tão conhecidos por amantes da música. Talking about expectations. Watch. Ba, ba. Ba, 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 ba. Okay. Ba, ba,
Yeah. Now, what's interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. But It doesn't matter, you know, that's just, you know, the pentatonic scale for some reason. if you're looking for a job in neuroscience, I think